Vamos ler juntos 2 Coríntios 1, de 3 a 7. Está lá no nosso data show também. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. O texto vai dizer que assim como nós somos participantes dos sofrimentos, também seremos participantes da consolação. Uma das coisas mais interessantes na vida é o impacto do sofrimento na vida do ser humano. Como o sofrimento mexe com o ser humano. O sofrimento é um impacto tão grande na nossa jornada, na nossa agenda, que muitas religiões foram formadas a partir do sofrimento. Mas quando você faz uma análise comparativa das propostas religiosas do sofrimento, você percebe que essas propostas, elas caminham em duas direções bem claras. A primeira delas é olhar para o passado. Algumas religiões vão dizer que o seu sofrimento do presente tem a ver com o seu passado. Isso você fez numa vida passada e você agora está pagando no presente o que você realizou no passado. Muitas religiões, já milenares, tentam explicar o sofrimento nessa perspectiva. Não, isso é coisa do passado que você está pagando agora. Outras dizem, não, você está passando o sofrimento da agora, porque você fez algo nesta vida. Mas quando nós olhamos para a proposta desse carpinteiro que mudou o mundo, ele é o primeiro de muitos a explicar que o sofrimento tem uma leitura do passado, do presente e do futuro. Do passado não com relação a uma vida anterior que nós tivemos, mas com a nossa própria vida, o nosso próprio passado. Do presente como algo nosso, novo, aqui agora, que nós estamos vivendo, mas Jesus faz algo que ninguém tinha feito ainda. Ele aponta para o futuro. E ele fala do sofrimento na perspectiva do futuro. Por isso que a palavra de Cristo é sempre muito mais completa que qualquer outra. Porque ele atinge as três dimensões de tempo e espaço a que nós estamos sujeitos: passado, presente e futuro. Mas ele não cria uma subvida, outra vida ou um subterfúgio para falar do sofrimento. Ele chama o indivíduo pelo nome, não diz que nós vivemos uma vida anterior, ele diz que isso nunca existiu. Não diz que nós teremos uma outra vida como uma outra pessoa, com uma outra identidade, que isso também nunca acontecerá. Não há provas, nunca na história isso aconteceu. Mas ele prova de maneira cabal que o nosso sofrimento tem a ver com as nossas escolhas do passado, com a nossa escolha do presente e também com o fim do sofrimento no futuro da nossa história. Daí, sofrimento é algo que todo cristão vai passar. Sofrimento, disse o Senhor Jesus, não está fora da nossa agenda. Você pode ter a fé que tiver. No mundo vocês vão passar por aflições. Jesus não mentiu. Jesus não fez uma promessa do tipo,
se você a partir de hoje crer em mim, você jamais vai derramar uma só lágrima na sua história. Ele não falou isso. Pelo contrário, ele disse: você vai continuar sofrendo e vai ainda sofrer um pouco mais. O Senhor Jesus disse: por minha causa vocês serão odiados, por minha causa vocês serão criticados, por minha causa vocês vão sofrer também. Então a promessa de Jesus Cristo e a proposta de Jesus Cristo é muito complicada, porque ele diz assim: está sofrendo? Estou, pois vai sofrer mais. Mas como, Senhor? Vai sofrer mais, só que você vai ter uma leitura do sofrimento, você vai ter uma experiência de sofrimento diferente daqueles que não têm Deus. Você vai passar por todos eles com uma paz que excede todo entendimento. E essa é a porta que ninguém havia aberto ainda, que é a de uma espiritualidade tão radicalmente forte que supera até mesmo a própria morte. Quando nós olhamos para esse texto, Paulo começa a escrever: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Quando Paulo escreveu essa carta, nós chamamos essa carta na teologia de a autobiografia do apóstolo Paulo. Essa carta de 2 Coríntios é a carta em que Paulo mais abre o seu coração, falando sobre sua própria vida. Se você quiser ler uma boa autobiografia, hoje, rapidinho assim, não precisa ir na livraria mais próxima e comprar aquelas autobiografias dessa grossura, né? Ou biografias autorizadas ou não, que agora está na moda também, né? Dessa grossura, escrever sobre a vida do outro sem que o outro saiba, dando a minha opinião, é fantástico isso, né? Então está por aí. Mas se você quiser ler uma boa biografia autorizada, rapidinha, mas profunda, 2 Coríntios. Paulo diz que a vida dele, aqui na carta de 2 Coríntios, não estava fácil. Interessante Paulo dizer aqui, em 2 Coríntios, que... Estou andando, hein, Tio Carlos? Aqui nesse texto, ele abre o coração e diz assim: porque eu sofri e tenho sofrido, muitos acham que eu estou longe de Deus. E Paulo diz assim: não, eu não estou longe de Deus, pelo contrário. Eu aprendi a ser forte no meio da fraqueza. Paulo vai dizer em 2 Coríntios que ele orou, ele clamou, ele pediu 3 vezes para que Deus tirasse um terrível sofrimento sobre sua vida. Um homem que tinha visto e realizado curas através de sua intercessão e presença abençoadora, ele não conseguia resolver problemas da sua própria vida. É como se alguém pudesse curar todo mundo, mas continuar enfermo. E por isso ele era julgado o tempo todo, e ele diz assim: olha, uma coisa eu aprendi nesse processo todo, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Falando dele mesmo. E ele vai dizer: e quando eu sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo abre o coração para aquela igreja e ele vai dizer que existe uma resposta ao dilema humano do sofrimento. Primeira coisa que nós percebemos aqui nesse versículo é que, versículo 3, Paulo vai dizer: bendito seja o Deus. Na dor, a primeira frase, na maioria das vezes, indica o caráter do cristão e a qualidade da sua fé. Eu já passei por experiências no pastorado terríveis. Eu já passei por uma experiência que, como foi pública, eu posso contar para vocês, de uma pessoa que o filho sofre um acidente, há muitos anos atrás, e eu entrei na igreja, e o velório estava sendo numa igreja católica, e eu fui lá. E quando eu entrei na igreja, a igreja estava lotada, centenas de pessoas. A mãe lá do caixão olha para mim, eu era amigo daquele jovem que havia falecido, e ela grita em alto e bom som: onde está o seu Deus que matou meu filho? Você já teve essa experiência? E eu cruzei a igreja todinha, no centro da igreja, todos olhando. E fui até aquela mãe sofrendo e dei um abraço nela. E ela chorou copiosamente. Copiosamente. E algumas pessoas, logo depois que eu saí ali para o lado,
perguntaram para mim assim: pastor, por que o senhor não disse nada para ela? Eu falei: porque há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de falar e tempo de estar calado. Ela não precisava de uma explicação, ela precisava de um abraço. Tem hora do sofrimento que as pessoas querem dar explicações, quando a pessoa só quer um abraço. Tempos depois, o tempo passou, o Espírito Santo foi ministrando aquele coração. Aquela irmã hoje está numa igreja presbiteriana todos os domingos, sentada, louvando a Deus, graças a Deus por isso. Então a palavra do Senhor é uma palavra que consola, que conforta, que abre os nossos olhos e a nossa dimensão. A primeira frase na dor indica o caráter do cristão e a qualidade da sua fé. O apóstolo Paulo está sofrendo muito, ele está sendo perseguido, ele foi açoitado, ele perdeu casa, família, ele perdeu tudo por causa do evangelho. Não se engane, não era coisa muito boa ser parente do apóstolo Paulo. As pessoas criticavam ele o tempo todo, espancavam ele. Certa vez deixaram o apóstolo Paulo como morto, jogado, e só não enterraram ele ali pela misericórdia do Senhor. Falaram: não, esse cara está morto, larga esse corpo aí. E diz o texto que ele abre o olho assim disfarçadamente, percebendo que estava sozinho, se levanta e vai ser cuidado dos ferimentos que havia sofrido por causa do evangelho. E ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou apanhando, mas eu quero dizer uma coisa: eu apanho com alegria. Essa vida, ela é injusta. Você já ouviu essa frase? Essa vida não é justa, essa vida é de sofrimento. O apóstolo Paulo diz: é mesmo, mas com Cristo nós ganhamos uma nova dimensão. Bendito seja Deus por esta vida que eu tenho. Mas como? Aí ele vai explicar: porque Deus é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, e esse Deus, Senhor do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Pai da misericórdia, e Ele é o Deus de toda consolação. Ao dizer isso, ele identifica Deus com o nosso sofrimento. Quando o apóstolo Paulo diz: eu louvo a Deus no meio do sofrimento, ele diz: eu louvo a Deus porque meu Deus, ele não cria subterfúgios para o meu sofrimento. O meu Deus, ele não cria subterfúgios para o meu sofrimento, como se ele dissesse assim: o problema é seu, lá de uma vida do passado, que agora você está pagando agora, sem nem saber que vida que você teve. Você tem que ir atrás de alguém para falar que vida que você teve. Eu falo: nada disso, isso não existe. Eu sou o Deus que caminho com você agora, eu sou o Deus de toda consolação, eu sou o Deus de toda paz. Então, no sofrimento, a primeira garantia que nós temos é que Deus está conosco. Ele nos compreende, Ele não nos abandona e nem cria explicações jogando sobre as nossas costas uma história do passado que nós nem sabemos, porque ela é mentirosa e Deus não é mentiroso. Criaram uma história lá no passado de uma vida que que você teve outro nome, morou em outro país. Isso não existe na Bíblia. Isso é um ensino completamente diferente daquilo que o cristianismo nos ensina. Ele diz: não vai por aí, porque isso não só não consola, como traz mais peso, culpa e insegurança. Mais peso, culpa e insegurança. Mas Deus é o Deus de toda consolação. Por quê? Porque Deus faz algo. Diz o versículo 4: Ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Observe que o apóstolo Paulo, ele não cria, mesmo falando da sua própria experiência pessoal, uma relação individual com Deus não compartilhável. Ele diz: Ele nos conforta, a todos nós, em nossa tribulação. Ele não diz assim: Deus me conforta na minha tribulação. Ele está querendo ensinar para a igreja, a partir do seu próprio sofrimento, a experiência que ele tem com Deus. Ele diz: o consolo que eu estou recebendo do Senhor é compartilhável, é experiencial, qualquer um pode experimentar. Eu não sou um grande guru espiritual que experimenta um conforto que vocês não vão poder experimentar.
Eu não sou uma pessoa tão íntima do Senhor que experimenta um conforto no sofrimento e no meu sofrimento e o meu conforto, que vocês não terão acesso, só se vocês subirem em tal monte, né, e experimentarem um nirvana espiritual, alguma coisa, para chegar num grau. Ele diz, não, isso está acessível a qualquer cristão. No cristianismo não existe classe espiritual sobrelevada, um Brahman, né? Um sistema de castas do cristianismo. Não existe. Toda consolação está acessível a todo cristão. Deus não ouve a oração de um grande expoente, um grande pregador do evangelho, mais do que ouve a oração da pessoa que se sente mais pecadora no banco da igreja. Todo mundo é igual aos pés da cruz de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. É ruim para a gente que é pastor. A gente queria ter um grauzinho maior, né? Ser mais poderoso, quem sabe, né? Só nós conseguimos fazer a arte como pastores da levitação do pão. Não existe isso, porque em Cristo somos todos iguais, temos funções diferentes no reino, mas todos têm o mesmo acesso ao mesmo poder do Espírito Santo, e essa é a maravilhosa graça de Deus. Então, em Mateus capítulo 4, versos 23 e 24, vamos lá, a palavra do Senhor não está no data show não, para você não ficar muito preguiçoso, amém? Aleluia. Mateus capítulo 4, verso 23 e 24. O texto diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Quando você entende o contexto da tentação de Cristo, você entende o contexto da consolação. Então, antes, 23 e 24, antes de entrar no tempo da proclamação, é necessário entender o tempo da tentação. Percorria Jesus toda a Galileia, agora verso 23, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Então, o Cristo que é tentado e vence a tentação é o que proclama o evangelho da vitória. Há uma conexão entre vida espiritual e manifestação do poder pela pregação do evangelho. Portanto, o mesmo Deus poderoso que proclama o evangelho, que cura pessoas de todo tipo de enfermidades e problemas espirituais, o mesmo Deus manifesto em Cristo Jesus é o que é tentado. Muitas vezes nós queremos experimentar o poder sem perceber que existe na nossa agenda o problema da tentação e do pecado. Muitas vezes nós queremos experimentar os grandes milagres de Deus, mas vale lembrar que o milagre só acontece no contexto do sofrimento. E aí, volta lá para 2 Coríntios capítulo 1. O Deus nos consola, nos conforta em toda angústia. Por quê? Porque, versículo 5 de 2 Coríntios 1, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. É maravilhoso você perceber a presença do Senhor nos conduzindo para olhar para o sofrimento do próprio Senhor Jesus Cristo. Deus entende o nosso sofrimento, Ele promete consolação no nosso sofrimento, porque os sofrimentos foram experimentados na sua plenitude no Deus encarnado que se fez homem entre nós, chamado Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo não é um Deus distante que teoriza sobre o sofrimento. Jesus Cristo é o Deus encarnado que sofreu as nossas tentações. Hebreus vai dizer que a nossa semelhança, Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas. Então, quando você é tentado na sua vida financeira, Jesus também foi tentado, mas Ele não pecou. Quando você é tentado na sua sexualidade, Jesus também foi tentado, mas Ele não pecou. Quando você é tentado com raiva e ira sobre outra pessoa, Jesus também foi tentado, mas Ele não
pecou. Então ele diz assim: eu sei o que você está sentindo. E quando eu te digo que é possível vencer a tentação, não é uma teoria vazia, mas é um testemunho histórico. Jesus Cristo venceu. E quando você diz, mas eu não dou conta de vencer, Ele também te consola. Porque ninguém aqui é perfeito. Eu sei que talvez você vai cair em choro, e agora com essa notícia que eu vou te dar, mas você não é perfeito. Você vai duvidar de mim, mas pode acreditar, é com muito carinho que eu digo isso para você. Talvez a única pessoa perfeita que eu conheço na face da terra, eu encontrei hoje de manhã no espelho, mas isso é um detalhe. Mas é a minha opinião pessoal. Nem ela, né? Nem essa pessoa. Somos todos imperfeitos. O Senhor diz assim: eu entendo. E isso é conforto, consolo. E por isso a palavra da cruz, ela traz tanta indignação à humanidade, porque a humanidade, ao olhar para a cruz de Cristo, ela não compreende como esse Deus pôde morrer numa cruz por nós e ressuscitar ao terceiro dia. Essa palavra da cruz, ela é odiosa, o mundo odeia a cruz. Jesus falou isso, e está estampado nos jornais. John Stott, ex-pastor da Rainha da Inglaterra, com quem eu tive o privilégio de trocar muitas cartas e uma excelente conversa, né? Meu amigo, infelizmente faleceu, agora ele está lá discutindo teologia. O Dr. John Stott escreveu o seguinte: o que era odioso e até mesmo vergonhoso aos críticos de Cristo, aos olhos de seus seguidores, era muitíssimo glorioso. Haviam aprendido que o servo não é maior que seu mestre, e que para eles, como foi para ele, o sofrimento era o meio da glória. Mais do que isso, o sofrimento era a glória. E sempre que eram insultados por causa do nome de Cristo, então o Espírito da glória descansava sobre eles. Contudo, os inimigos do Evangelho não partilhavam, nem partilham desta perspectiva. Não há ruptura maior entre a fé e a descrença do que as atitudes respectivas deles para com a cruz. Onde a fé vê a glória, a descrença vê apenas desgraça. Onde a fé vê a glória, a descrença vê apenas desgraça. Quando você mostra a cruz para quem não crê em Cristo Jesus, ele vê desgraça, nós vemos glória. O texto do versículo 5 vai dizer: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Por quê? Porque Cristo é aquele que nos conforta. Olha a palavra do versículo 6 aí, 3 vezes ela aparece: conforto, se somos confortados, e depois a palavra também para o vosso conforto. Essa palavra conforto no grego é a palavra parakaleo. É um verbo que nesse texto está na voz passiva e que indica que o sujeito está sofrendo a ação. Portanto, o apóstolo Paulo diz assim: quando eu passo pela tribulação, eu sou confortado. O conforto que vem sobre mim também é o conforto que virá sobre vós. Mas o apóstolo Paulo, ao usar aqui essa palavra nesse tempo, a ideia do apóstolo Paulo, né, ao trabalhar o tempo, o modo e a voz da palavra parakaleo, ele vai mostrar para nós que essa ação é de fora. Porque existe hoje uma promessa aí, uma perspectiva, né? Alguém dizendo por aí, que você tem que descobrir o Deus dentro de você. E que você tem que descobrir o Deus dentro de você, e que você, ao descobrir o Deus dentro de você, você vai se autoestimular espiritualmente, ser confortado espiritualmente, de dentro para fora. O apóstolo Paulo vai dizer: não, todo conforto é de fora para dentro. Voz passiva, a ação é de outra pessoa te confortando. É Deus quem conforta, porque tem dia que você não vai ter força para buscar o consolo lá dentro do seu próprio coração, porque tem dia que você acorda e você diz assim: estou sofrendo, mas olha, eu vou me levantar, eu vou conseguir, e isso é bom, graças a Deus por isso. Mas tem dia que você acorda e diz assim: eu estou sofrendo, mas eu vou me levantar. Não vou não. E aí começa a afundar.
E é nesse momento que a mão do Senhor te resgata, põe do lado, conforta, ampara, e diz: vamos embora que eu estou com você. Essa é a ideia do conforto. Essa é a ideia do conforto. Portanto, o nosso carpinteiro, o Senhor Jesus, ele rompe com essa história de jogar culpa de um passado ou de um presente tão desastroso, e ele conclui no versículo 7 dizendo que a nossa esperança, ele agora aponta para o futuro, a nossa esperança a respeito de vós está firme. Firme por quê? Firme porque Paulo confiava nas pessoas? Não. Firme porque Paulo confiava nele mesmo? Não. Firme porque Paulo confiava na graça de Deus. Está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Consolação. Cristo veio nos trazer conforto. E eu gostei muito de uma história que eu ouvi do pastor Billy Graham, num dos seus últimos sermões, um estádio lotado. O Dr. Billy Graham, pastor Billy Graham, contou a seguinte história. Ele disse: eu estava descendo um dia, fazendo uma caminhada nas montanhas com os meus filhos, e nós estávamos descendo, diz o Dr. Billy Graham, e nós pisamos em cima de um formigueiro. Eu e meus filhos, era um grande formigueiro, nós pisamos distraidamente, passamos e pisamos em cima do formigueiro. E eu parei naquela hora e olhei aquele formigueiro e disse: meu Deus, machucamos as formigas. Meu Deus, devem ter formigas mortas, nós matamos formigas. E ele disse que ficou olhando e ele disse: como eu gostaria de ser pequenininho como uma formiga, para poder ir lá ajudá-la, levá-la no hospital, quem sabe ressuscitar alguma, não sei. Como eu gostaria de ser pequeno para ajudar essas formigas. Aí o Dr. Billy Graham diz: foi assim que Deus nos viu, pequenas criaturas machucadas, e Ele se fez um de nós, e habitou no nosso meio, e nos amparou no nosso sofrimento. Essa é a figura de Jesus Cristo, que veio para nos resgatar do mal que nós fizemos a nós mesmos. Não foi Deus que pisou em nós, fomos nós que nos ferimos uns aos outros. Cristo veio nos trazer o conforto, mas veio também mudar o nosso futuro. O carpinteiro que mudou o mundo é o carpinteiro que aponta para o futuro. E ele diz que pode nos curar das dores do nosso passado, nos confortar no nosso presente, mas acima de tudo garantir o nosso futuro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, diz o seguinte, que Jesus Cristo se humilhou, do verso 5 em diante. Foi aquele que se tornou servo, tornou-se obediente até a morte e a morte de cruz. E ao final da morte de cruz, versículo 9, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Os nossos sofrimentos aqui recebem um consolo do Senhor, mas os nossos sofrimentos aqui, quando nós clamamos, oramos e temos fé no Senhor Jesus Cristo, garante não apenas o conforto do presente, mas a salvação futura. O Senhor Jesus veio para apontar o que ninguém tinha apontado ainda, o futuro. E Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e quando tudo acabar, nós estaremos juntos com Ele. Portanto, haverá o dia em que sofrimento será cessado da história da humanidade. Haverá o dia em que não teremos mais morte na história da humanidade. Haverá o dia em que não teremos mais sofrimento na história da humanidade, porque o plano de Deus estará completo. E Ele reunirá os seus para reinar com Ele em glória. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, habitar com Deus na cidade santa. Muitas pessoas que estiveram nos bancos desta igreja já partiram e estão com o Senhor agora. Sentavam ao nosso lado, recebiam o nosso abraço, mas agora estão com o Senhor. Isto é confortante.
Portanto, cristianismo não é um lance do passado incerto, não é um futuro cheio de trauma, é a certeza de que pelo nosso passado Cristo morreu, nossa própria vida, não outra vida. No nosso presente Ele nos conforta e o nosso futuro está garantido na presença dEle pela graça. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, não permita em tempo algum que percamos de vista o Teu amor, o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que possamos sentir o Teu conforto, a Tua presença, a Tua consolação em todo o tempo, nos amparando, nos ajudando, nos conduzindo, mas acima de tudo, abrindo os nossos olhos para que percebamos que a ressurreição de Cristo Jesus garante a nossa ressurreição. E assim, ó Deus, estamos caminhando seguros e certos para que no Seu tempo e ao Seu modo possamos encontrar com o Senhor. Mantenha, ó Deus, viva essa chama nos nossos corações, da esperança da vida contigo, pois oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.